a receita e a gente vai passar o dinheiro para a patrocinadora. Boa tarde. Vamos dar início a mais um lanche clínico. O tema de hoje é atualização do tratamento do HCC e câncer do trato gastrointestinal. Os nossos relatores hoje é o Dr. Manuel Carlos Leonardi, médico oncologista da DAS, Hospital 9 de Julho, Dr. Rodrigo Surjan, doutor em cirurgia pela USP, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e do Colégio Americano de Cirurgiões, e cirurgião do aparelho digestivo da DAS, Hospital 9 de Julho. Nós vamos dar aqui início com o nosso vídeo aqui do nosso patrocinador hoje do dia. Enquanto a gente vai colocando aqui, falando sobre o nosso patrocinador, recentemente, fui no congresso de hepatobílio pancreático, foi falar de colangiocarcinoma, aí um cirurgião falou. Aí outro cirurgião subiu, foi até o palco e falou, você não pode apresentar, se você é cirurgião, mas você não pode apresentar uma aula sobre colangiocarcinoma sem falar sobre o Topaz. Mesmo sendo cirurgião. Meu nome é Rodrigo Surjan, eu sou cirurgião. Geralmente eu não costumo muito falar quem eu sou, assim, tipo, eu não gosto muito disso, mas hoje eu vou falar por um motivo, isso vai espelhar o que eu vou apresentar hoje. Eu sou cirurgião, eu sou mais focado em cirurgia hepatobílio pancreático. Durante bastante tempo eu trabalhei com transplante de fígado no HC. Saí do HC mais ou menos em 2016. Estou me envolvendo novamente com o tema. Na verdade, eu faço hoje parte de uma equipe de transplante que, na verdade, assim, eu sou aqueles caras que tem o título, não tem um cargo, né? Então, assim, talvez eu comece agora junto com uma nova equipe, vou me envolver novamente com o transplante. E tenho 45 anos, estou na crise da meia-idade. Eu acho que essa aula vai refletir bem a minha crise da meia-idade para vocês, porque eu estava pensando sobre o tema e falei, pô, eu posso apresentar aqueles slides, colocar um monte de dado, colocar um monte de coisa. E talvez por estar na minha crise da meia-idade, eu resolvi falar sobre a minha jornada, do que eu vi, do que eu vivi, do que eu fiz no tratamento do carcinoma hepatocelular. Eu acho que eu vivi um período bastante interessante, porque eu fui um cirurgião. Eu fui um cirurgião que, dentro do HC, tive um ambulatório dedicado a carcinoma hepatocelular. Então, o ambulatório do carcinoma hepatocelular, dentro das hospitais clínicas, era eu que comandava, eu que atendia. E eu conto a minha história por quê? Porque eu fui vendo que eu praticamente fui demitido do ambulatório, assim, porque eu fui tornando o que eu estava comentando antes, assim, esse cara é só o cirurgião ignorante. Quando precisar tirar alguma coisa, a gente chama ele. Por quê? Porque surgiu uma nova medicina. E eu vivi esse período. Então, assim, de um cara que era o cara que comandava aquilo num lugar, eu acabei efetivamente me tornando um cara que talvez na cadeia de tratamento eu fosse um dos menos importantes. E fui substituído por clínicos, por radiologistas, tudo, porque o tratamento mudou. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho dessa minha jornada. Só uma pequena introdução, contextualizando o que é o carcinoma hepatocelular. Então, assim, ele é o tumor de fígado primário mais comum. E se ele é a quarta causa de morte por câncer, e se por um lado a gente pensar assim, pô, a incidência pode estar diminuindo, e se você fizer uma incidência do carcinoma hepatocelular dividida por idade, isso realmente está acontecendo, por outro lado, pessoas um pouco mais de idade estão apresentando mais carcinoma hepatocelular, porque a gente está pegando aquele fim daquela leva de muita infecção de vírus B e vírus C, tá? Então, assim, está se tornando uma doença. O custo social da doença vem aumentando, enquanto a incidência ajustada por idade vem diminuindo. Os mais jovens vão tender a ter menos carcinoma hepatocelular. Então, talvez no mundo hoje, a gente viva o pináculo da época do carcinoma hepatocelular e essa doença talvez mais para frente comece a se tornar um pouco menos incidente. Tem concentrações específicas, né? E esse é um slide interessante, que se a gente for ver aqui no azul mais escuro, são os lugares com maior incidência, mas embaixo são os lugares de
maior mortalidade, tá? E isso sempre a gente vai falar sobre os lugares em que tem baixo screening, baixa condições de tratamento. Então, apesar de ser muito incidente em diversos lugares, a mortalidade mesmo é muito relacionada com condições do sistema de saúde. Que isso é refletido aqui. Então, assim, quais são os lugares no mundo onde você tem os melhores resultados do tratamento do carcinoma hepatocelular? Taiwan e Japão. Sociedades desenvolvidas com uma incidência muito alta. Então, tem muita incidência, eles entendem do assunto, eles veem isso no dia a dia. Mas eles têm ótimos programas de screening, conseguem fazer o diagnóstico precoce e têm as condições de oferecer o melhor tratamento para o paciente. Quais são os fatores de risco para o carcinoma hepatocelular? Cirrose, vírus B, vírus C. Isso daqui, no contexto atual, é extremamente importante. É isso que a gente vai carregar aqui ao longo prazo, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, o diabetes, álcool, aflatoxina, aqueles toxinas fúngicas presentes no amendoim, em outras nozes, tudo, e qualquer outra causa de cirrose. E o que são os protetores? Café, estatina, metformina, AS e praticar a erradicação do vírus B e vírus C e ter um estilo de vida saudável. O diagnóstico, o método de screening é ultrassom. Você nunca utiliza como melhor método como método de screening o seu melhor método de imagem. Então, assim, se o nosso melhor método de imagem a gente poderia falar com uma ressonância com Primovisc, esse não vai ser um método de screening populacional. Você vai usar um método mais barato e mais disponível também, que é a ultrassonografia. No diagnóstico, 2 exames de imagem muito bons, tomografia e ressonância com contraste intravenoso. Aí vem algumas outras coisas. Biópsia. Sempre precisa fazer biópsia? Não. Tá? Se a gente pegar o que as sociedades internacionais falam, se você tem um paciente em risco, quer dizer, é um cirrótico, é um vírus B, é um doente com doença hepática gordurosa não alcoólica, que você tem um nódulo maior que 1 centímetro, e que em exames contrastados, tomografia, ressonância, mostram um padrão típico, quer dizer, ser um nódulo hipervascularizado, que apresenta o washout, quer dizer, ele elimina rapidamente o contraste, você não necessariamente precisa fazer uma biópsia. E para questões de diagnóstico para transplante também, elevações seriadas de alfa-fetoproteína, num paciente de risco com uma imagem suspeita, é diagnóstico. Então, assim, quando a gente fala de biópsia para carcinoma hepatocelular, não é necessário, muitas vezes não é necessário. Eu acho que esse mês ainda devo operar um paciente com carcinoma hepatocelular, que eu não biopsiou, ele simplesmente não biopsiou, o diagnóstico está lá, é claro, todo mundo sabe, tipo, todo mundo olha e fala, isso daqui é um carcinoma hepatocelular, não precisa biopsiar, não precisa fazer nada. Eu deixei aqui a cintilografia óssea só como um lembrete que esse é um exame muito utilizado ainda para fazer o estadiamento da doença. Mas, em última instância, você pegar todos os... Então, assim, você vai colocar um doente em lista de transplante de fígado, tem que ter uma cintilografia óssea para ter certeza que não tem metástase óssea. A literatura já se cansou de falar que não precisa fazer. Então, assim, não é custo-benefício. Se você tem um paciente com carcinoma hepatocelular que tem metástase no osso, você já desconfiou que ele é um doente avançado por 1000 outros motivos. Ou uma doença hepática extremamente avançada, ou uma elevação enorme de alfa-fetoproteína, ou metástase pulmonar, tal. Então, assim, tá lá, consta, bom saber que alguém fala, mas se você for praticar medicina baseada em evidência mesmo, não precisa fazer parte da rotina. E lembrar que a partir de 2011 foi criada essa classificação que se chama LIHADS, que é bacana, tá? Tipo, é bem legal você ver a classificação de LIHADS, porque basicamente assim, nem tudo é claramente de um jeito ou de outro. Quando você fala assim, não, tudo bem, eu tenho um cirrótico com nódulo, com washout, hipercaptante, com alfa-fetoproteína de 400 milhões, tal, não sei o que lá, uma imagem super típica, é fácil de saber. Mas existem nuances aí no meio, e basicamente o que a classificação de LIHADS fala é sobre isso. Então vai falar aquele nódulo que é, putz, isso é muito benigno, tranquilo, acompanha. E tem o nódulo que está lá no meio. Probabilidade intermediária de ser um câncer ou não. Basicamente assim, quando eu falei desse paciente que eu vou operar, provavelmente muito em breve, aí uma hepatectomia, uma segmentectomia. Ele é um LIHADS 4, tá? Mas é um LIHADS 4 que todo mundo olhou e falou, beleza, vamos para lá. Eu tenho certeza que é não. Indiquei a biópsia, não. Mas ele tem um nódulo que, no mínimo, vai sair um adenoma em homem, que é um negócio que, assim, é para fingir que existe, mas, na verdade, é um carcinoma hepatocelular bem diferenciado. Tá? Então, lembrar que existe essa classificação é bem bacana de ver e é útil, a gente usa isso no dia a dia. E no estadiamento, o que a gente ainda mais fala, tem outras, tem o CLIP, tem o CUDA, mas a gente ainda fala muito do Barcelona, que é uma escala de estadiamento que... Qual que é a importância disso? Não é só fazer o estadiamento da doença e dar prognóstico, é que ele já vem vinculado a uma proposta terapêutica. Tá? Ainda a gente fala sobre isso, a gente ainda dá uma olhada sobre Barcelona, mas é fato que, assim, ele é um pouco crise de meia-idade, como eu, né? Então, é isso que eu vivi. Isso daqui foi o que eu vivi na minha vida, isso é o que eu vivi lá no HC. Eu fui formado nesse ambiente, tá?
que está aqui, ó, cirurgia, transplante. Tudo bem, deixa os caras perderem um pouco de tempo lá, fazer um tratamento percutâneo, alguma coisa assim. Aí tem uns caras mais chiques que eles vêm, fazem uns negócios na veia e tal. Isso daqui já não é muito verdade. E o Manuel está aqui para falar sobre isso depois de mim, tá? Antes de começar a exatamente mostrar a cirurgia, eu queria contar um pouquinho de história para vocês, porque isso é muito relevante no que a gente faz hoje. A primeira vez que houve um relato sobre a anatomia do fígado foi cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então, na Babilônia, eles utilizavam modelos de argila de fígados de ovelhas e faziam esse negócio aqui meio louco. Se vocês não sabem, o modelo de ovelha experimental é excelente, porque é o mais próximo do fígado humano. O fígado do porco ele é extremamente segmentado, tudo. O fígado da ovelha parece o nosso mesmo, assim, é legal de operar fígado de ovelha. E eles faziam esse negócio aqui, escreviam talvez umas coisas em cima, e eles acreditavam que você olhar para um modelo de argila de um fígado de ovelha poderia dar previsões do que vai acontecer com a sociedade, do que tipo, isso daqui era tipo um oráculo da Babilônia, assim, e era um fígado de ovelha, feito em argila. Passando disso, isso daqui é o mais importante. Então, assim, no que se baseia? Uma das principais coisas que a gente se baseia para indicar uma cirurgia de fígado e para ter um bom resultado numa cirurgia de fígado. O fígado regenera. Então, dependendo da situação, o fígado sempre vai ter um poder maior ou um poder menor de regeneração. E você fala assim, bom, mas como que alguém sabe que um fígado que você corta, depois vai crescer? Se depois eu vou mostrar para vocês, a primeira hepatectomia foi em 1700 e alguma coisa. Desde quando a gente tinha essa noção de que se você tirar um pedaço do fígado, ele regenera? 800 anos antes de Cristo. Então, existia uma figura mitológica que se chama Prometeu. Ele tentou roubar o fogo do Olimpo para trazer para os humanos, quer dizer, trazer o conhecimento de Zeus para os humanos. Ele foi condenado a ser amarrado, isso daqui está errado, tá? Tipo, ele foi condenado a ser amarrado numa montanha no Cáucaso durante 15 mil anos, 10 mil anos, e todos os dias uma águia tirava um pedaço do fígado dele e todas as noites o fígado regenerava. Isso é importante para a gente até hoje. E se a gente falar que cirurgia de fígado para valer começou na década de 50, esses caras sabiam disso desde 800 anos antes de Cristo. E aí veio uma sucessão de conhecimentos, tá? Vesalius, Galeno, Leonardo da Vinci, o cara que descreveu a cápsula de Gleason, o cara que descreveu uma parte da anatomia, que é a linha de Cantley, que é o fígado direito, o fígado esquerdo. Veio um processo aí de milhares, de mais de 1000 anos de um lento ganho de conhecimento sobre o que é o fígado, sobre o que é a anatomia do fígado, tá? Aqui a gente já está falando por volta de 1500. E, por fim, a gente vai falar sobre o que foi a cirurgia de fígado. Então, essa primeira cirurgia de fígado mesmo, se você considerar uma hepatectomia, foi em 1716. O primeiro relato na humanidade mesmo foi de um gladiador que teria sofrido um ferimento por uma espada, um pedaço do fígado dele ficou literalmente caindo para fora, que assim, balançando, algum louco foi lá, cortou aquilo e o cara tirou um pedaço do fígado de uma pessoa. E a gente veio evoluindo, manobra de Pringle, que é a manobra que a gente utiliza até hoje para limitar sangramento transoperatório, faz mais de 100 anos, tá? Relatos anedóticos, primeira hepatectomia direita, tudo tal, quando a gente chega no começo da década de 50, então o que aconteceu? A gente tinha todo um conhecimento desenvolvido através de milhares de anos sobre um pouco o que o fígado faz, um pouco da capacidade do fígado. Eu mostrei lá Vesalius, ele teorizou muito sobre as funções do fígado. Para vocês terem ideia, inicialmente achava-se que o fígado servia para esquentar os alimentos, porque o estômago ficava atrás. Então, cai ali, o fígado esquenta alimento, tal, não sei o que lá. Até que a gente chega nesse cara aqui. E esse cara, a gente pode dizer que basicamente ele criou a cirurgia moderna do fígado. A gente está falando de 1957, quando esse cirurgião francês, Claude Quinault, começou a estudar a anatomia, não de olhar o fígado como os babilônios faziam. Enquanto a gente só fazia hepatoscopia, a gente inclusive achava que o fígado esquerdo era um pedaço, que hoje a gente sabe que não é o fígado esquerdo. Ele é só uma parte do fígado esquerdo, até que chegou o Cantley, que divide no meio. Esse cara virou e falou assim, eu quero saber o que acontece dentro desse órgão. E ele injetou resinas nas vias biliares, ele e um outro colega ou injetava resina nas vias biliares ou na veia porta, corroía o tecido hepático e via o que estava acontecendo lá dentro, tá? Isso é uma imagem dele, tá? Isso é uma imagem dele. E esse cara descobriu que lá dentro tinha 8 unidades de funcionamento. Então, o fígado, na verdade, tem 8 pedaços. Você olha para ele e você vê um órgão único, ou um órgão dividido em fígado, o setor lateral esquerdo e o resto do fígado, mas lá dentro ele tem 8 pedaços.
que são denominados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 1 a 8. Hoje a gente sabe que existe o 9, que é um cantinho ali meio escondido, é quase que fé. Tem aqueles que acreditam que existe o 9 e aqueles que fingem que não existe ou não existe mesmo. E como que ele fez a disposição desses segmentos? Como que ele numerou? Ele era francês, ele era de Paris, ele seguiu o mapa do metrô de Paris. Tá? Então, o fígado tem essa denominação, porque Quinault falou são 8 pedaços, e eu vou meio que seguir esse negócio que eu vejo aqui no mapa do metrô de Paris, e é por isso que é assim, um lá atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igualzinho o mapa do metrô de Paris. Essa foi uma foto que eu tirei no metrô de Paris, porque quando eu estava preparando a defesa da minha tese, que foi sobre essa anatomia intrahepática do fígado para hepatectomias, eu fui num congresso em Paris, aí eu estava lá no metrô e falei, putz, eu vou tirar uma foto aqui e levar na minha defesa. Na minha defesa, a foto era pior, era tipo eu do lado do mapa do metrô de Paris, assim, eu não tive mais... crise da meia-idade, já não tive mais coragem de fazer uma barbaridade dessa. Tá? Mas essa foto foi tirada no metrô de Paris lá. Mas... E nisso chegou eu nessa história. Quando que eu cheguei nessa história? Cheguei no comecinho dos anos 2000. Que era um mundo extremamente selvagem. Eu juro por Deus para vocês que eu olhava para Britney Spears, achava que ela era a criatura mais meiga e mais celestial do mundo. Adorava ir na Blockbuster, os computadores eram assim. Boa parte de vocês também, acho que jogaram o joguinho da cobrinha, gravou um CDs, tal, não sei o que lá. Foi quando eu cheguei nessa história. Quer dizer, basicamente 4 décadas depois de Claude Quinault. Tá? Cheguei nesse lugar aqui. E como que era nesse lugar? Era assim. Nós éramos um grupo de supermédicos, de super cirurgiões, onipotentes, que chegavam os pacientes com carcinoma hepatocelular para a gente, era assim, basicamente, nós somos o cara que resolvemos. Você quer tratar isso de verdade? Põe na nossa mão. Ah, mas o cara falou que injeta um pouco de álcool ali, bobeira. Mas o cara falou que ele pega uma veia, acho que é aqui, né? Você vai uma veia aqui, chega lá, entra não sei como lá, artéria tal, e vai lá dentro, ele joga um monte de tranqueira lá dentro, bobeira. Assim, deixa eles fazerem um pouco, deixa eles brincarem um pouco, deixa eles fazerem alcoolização, deixa eles fazerem quimioembolização, mas quem vai resolver somos nós. Ou a gente vai ressecar ou a gente vai transplantar. E a gente falou, e falou muito tempo. Não, o seu resultado é pior que o meu. Eu tirar essa bola de dentro do fígado é melhor do que eu queimar. É melhor do que vocês fazerem o que vocês fizeram. Eu tive a minha fase vergonhosa nesse período, eu fiz parte do SHARP, que foi o protocolo que foi feito no mundo inteiro, e foi feito dentro da HC, eu participei do grupo. Meu nome não está como o autor do Brasil que entrou, mas eu fiz parte do grupo SHARP, que foi basicamente a primeira quimioterapia, vamos dizer assim, de verdade, né, Manuel? Para carcinoma hepatocelular. Então, para mim, o mundo era de verdade dividido assim. Deixa os meninos brincarem, a hora que precisar de um adulto, manda aqui para a gente que a gente vai resolver o problema. E a gente ficava falando disso, ó, era isso daqui que a gente fazia. Isso daqui são slides que eu fui montar essa aula, falei, estava na minha crise da meia-idade, deixa eu ver o que acontecia lá na época, tá, tudo daquela época. Ia para congresso falar de recidiva de transplante, quantos nódulos a gente tira num transplante, o dente não volta, tal, não sei o que lá. Como que a gente faz com mel na alocação dos pacientes, tal, não sei o que lá. Vocês não estão vendo nada aqui sobre quimioembolização, sobre alcoolização, sobre nada disso. Eu não queria saber disso. Eu queria operar os dentes. E eu achava que só eu resolvia o problema. Eu realmente achava isso, eu confesso. Tá? Nesse ambiente eu fiz minha tese, e não por outro motivo. O que foi minha tese? Vamos estudar como que funciona tudo lá dentro, como que a gente vai cortar o fígado, corta ali, corta aqui e tal. E fato, eu posso dizer para vocês que eu carrego disso desde aquela época, assim, eu tenho um fígado tridimensional na minha cabeça. Assim, eu sei o que está acontecendo lá dentro. Eu olho para o fígado, eu sinto. Tipo, um pedículo está passando para cá, outro está para cá, o 4 vem para cá, essa veia hepática acessória vem para cá, vem para lá, porque a gente era extremamente focado nisso e ficava pensando em ressecar, em ressecar, em ressecar, em ressecar. 2 bilhões de casos dissecados no SVO, fígado vindo para cá, no porta-mala de um, do outro, congelam o fígado ou não, onde que vai fazer isso, entendeu? E é por isso que eu trabalhei nisso, e é por isso que eu estudava isso, tá? Isso daqui são todas as imagens da minha tese. E onde a gente chegou? Então, assim, aí chega no que eu queria mostrar para vocês, é que, assim, dessa minha vivência aí, onde foi que a gente conseguiu chegar com a cirurgia? Nisso daqui, tá? Então, assim, daqui é um exemplo que a gente publicou juntos, eu, Thiago.
imagens lindas, com volumetria, qual que é o pedaço do fígado está aqui, qual que está ali, onde eu vou cortar, robótica, entrar com robô, tira o meio do fígado, tira esse pedaço inteiro, faz uma tomo depois no pós-operatório, aquele fígado dividido em dois, você fala, esses caras são completamente loucos. Aplicando técnica que está aqui, ó. Lembra quando eu falei que em 1908 foi descrita a manobra de Pringle, que é usada até hoje, que é assim, chega no hilo hepático, veia, artéria e via biliar, eu vou cortar o fígado, aquela porcaria tem um monte de sangue. Põe um clamp ali, diminui o que chega de sangue no fígado, ou bloqueia o fluxo de sangue para o fígado, corta o fígado para sangrar menos. Só que isso tem um problema, o fígado fica isquêmico. Então você não pode fazer uma hepatectomia de 6 horas com o fígado quente, induzindo isquemia quente, com aquele clamp o tempo inteiro fechado. Então o que você faz? Põe o clamp, corta um pouco, 10, no máximo 15 minutos. Solta o clamp, espera 5 minutos, bate um papo, xinga alguém. Põe o clamp de novo, corta de novo, abre de novo, tal, não sei o que lá. 20, 30, 40, 50 vezes durante uma cirurgia. E quando você vai para minimamente invasiva, você ainda tem que pôr um clamp ali, ou a gente faz uma mutreta que a gente enrola uns fios, puxa, tal, não sei o que lá, fecha, abre e tal. O que a gente percebeu? Isso daqui a gente percebeu juntos, eu, o Thiago. Pneumoperitônio, pressão aumentada dentro da barriga. Eu já tive situações que a gente disparou um grampeador na veia hepática direita, que é uma veia do tamanho do meu dedão, ele falhou, a veia ficou com um buraco desse tamanho. Sangrou para burro? Sangrou nada. Porque o pneumoperitônio deixa o sangue dentro do vaso. Então, veia, na hora que você está cortando o fígado, que ela tem baixa pressão e o pneumoperitônio está exercendo pressão, não é um grande problema. Qual que é o problema? É a artéria. Então, por que não? Ao invés de fazer um Pringle completo, coloca um clamp destacável na artéria desse tamanho, você esquece. Se você não tomar cuidado ou a instrumentadora não te lembrar, você vai esquecer isso daqui dentro da barriga do doente. Então, vamos colocar só um clamp. Continua chegando o fluxo portal. O fígado não vai ficar isquêmico. Eu não vou precisar ficar abrindo e fechando que nem um bobo e parando a cirurgia. E vamos cortar o fígado. O que acontece? Sangra zero. Zero não. Mas sangra a mesma coisa, o mínimo do mínimo que sangraria fazendo Pringle. E a gente super feliz. Fala, meu, mas não é possível, nós somos muito bom. A gente está desenvolvendo muita coisa, está fazendo muita coisa legal. Deixa eu mostrar primeiro essa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou me sentar aqui, porque eu vou pular boa parte do que está aqui, nessa apresentação, se eu conseguir. Tá? Esse foi uma das últimas coisas que a gente fez. Tá? Então, a gente tinha um paciente com um nódulo pequenininho no lobo caudado. E eu consigo comandar por aqui o vídeo? Queria colocar mais para frente. Ele só está voltando para o começo, tá vendo? Quer colocar ele fora? Obrigado. Então, esse daqui é um exemplo para vocês do que é onde a gente chega para tratar um nódulo, um carcinoma, que está na frente da veia cava, tá bom? Difícil acesso, muito próximo da confluência das veias hepáticas. Então, assim, ruim para queimar, vai perder energia, ruim para chegar lá, ruim para todos os outros tipos de terapia, talvez não o caso ideal para os outros tipos de terapia. E a gente consegue, com a tecnologia que a gente tem à disposição hoje, chegar até aquele fundinho do fígado, em cima da veia cava, no espaço de trabalho de 5 centímetros no máximo, ó a veia cava aqui, e retirar um segmento completo do fígado. Esse é o segmento 1, que é o mais escondido de todos. Olha como é um campo estável, olha como a robótica permite para a gente um campo estável, tudo paradinho. Olha a veia cava aqui. Quando eu falo que existe o segmento 9, isso daqui é esse lado que está para cá, à direita, que a gente estava da veia cava, do fígado, a gente chama de segmento 9. Quer dizer, olha o detalhe que a gente consegue com a cirurgia, olha o campo cirúrgico que a gente tem para indicar a cirurgia num caso específico. A gente estava aqui no meio da veia hepática direita, veia hepática média, veia hepática esquerda, em cima da veia cava, com um monte de ramo vindo do fígado para a veia cava, para chegar e fazer uma ressecção super precisa, tá bom? Tirar um pedaço do fígado anatomicamente correto, tá? O carcinoma hepatocelular, você não pode ir lá. Se você tem uma metástase de tumor de intestino, você pode tirar a metástase com mais 2 milímetros de margem. Carcinoma hepatocelular, você tem que tirar um segmento anatomicamente completo do fígado. E olha
como a gente conseguiu fazer essa cirurgia. Olha o grau de precisão, olha o tamanho do local que a gente está trabalhando. Isso é um espacinho assim, ó. A gente ficou no tamanho de um... Trabalhou o tempo inteiro num tamanho volumétrico que seria de uma bola de tênis ali para fazer a transecção. E foi uma cirurgia super tranquila. Tá. Deixa eu ver. Tirando a peça, tá aqui a peça. Dá para ver na peça aqui, ó. Aqui são as feridas. Dá para ver onde estava a veia cava, né? Ela abraçando a veia cava ali, ó. A veia cava assim, estava aqui, ó. Tá bom? E agora eu queria mostrar o que para mim foi o caso, talvez, de fígado. Isso eu estou incluindo transplante, tá? Mais complexo que eu fiz na minha vida, que foi alguns anos atrás aqui. E para tratar, ó, vou frisar essa imagem, a gente tinha um paciente cirrótico, tá? Com um câncer de fígado que comprometia praticamente o fígado direito inteiro, que isso daqui é a veia porta, aqui é o ramo esquerdo, ele já obstruindo completamente a veia porta direita e indo já para fechar a veia porta inteira, tá? O tumor tinha uns 15 centímetros, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui para vocês. Tá aqui, ó. Isso daqui é a veia porta direita, completamente envolvida de tumor. Quer dizer, o que a gente tinha aqui? A gente tinha um paciente cirrótico com câncer imenso, já fechando uma veia inteira do fígado, já praticamente fechando a veia porta inteira, que não tinha muita outra opção de terapêutica. Esse doente ia morrer rápido. Por outro lado, a gente tinha que fazer uma cirurgia que a chance dele morrer por causa da cirurgia era imensa, porque já era um doente muito cirrótico. E o que a gente fez? Qual que foi a nossa opção? Bom, a gente sabia que a veia porta tinha fechado lá à direita recentemente, porque ele tinha tido um quadro de dor muito grande. Então, qual que foi o nosso raciocínio? Se ele teve... Essa porta fechou faz pouco tempo. Se a gente fechou metade do fluxo portal para um lado do fígado, vamos ver se o outro lado tem poder de regeneração e cresce um pouquinho? Ah, mas o que a gente vai fazer enquanto isso? Ah, sei lá, dá sorafenib, não dá nada, dá sorafenib reza, dá sorafenib, o que tem é fácil, a gente tinha acesso. Mas o que a gente fez no período de um mês? Vamos ver se o fígado esquerdo agora cresce um pouquinho. E o que foi que aconteceu nesse período? Fazendo aqueles exames que eu falei para vocês, com volumetria, tudo tal. Isso daqui é o que eu estava explicando agora, ó. O fígado esquerdo cresceu um pouco. Pouco. De 433 para 488 centímetros cúbicos. E o fígado direito, a gente estava certo. Tinha acabado de acontecer a trombose da veia porta por tumor. Porque ele reduziu um pouquinho. Pensando nas possibilidades terapêuticas, o que a gente tinha à disposição, no fato que esse doente ia morrer em breve. Eu falei para o paciente e para os familiares, a chance de você morrer com isso da cirurgia é 60%, 70%. Eu falei, cheguei a falar 70%. A opção foi ir para a cirurgia, tá? A gente ainda não praticava muita robótica nessa época, a gente foi por laparoscopia, tá? Eu queria mostrar umas poucas imagens. Olha o aspecto do fígado completamente cirrótico. Olha o tamanho dessas chanfraduras que tinham aqui, ó. Cirrose macronodular, um fígado horroroso, tá? Aqui dissecando os vasos, tudo, ligando as artérias, até que a gente chega para veia porta. Veia porta abaixo do tumor. Veia porta, a gente vai clampear à esquerda, porque a direita estava completamente fechada, quer dizer, é difícil você dissecar a veia porta nessa situação, tá? Deixamos o fígado já todinho pendurado. Clampe na veia porta esquerda, a direita está fechada. Clampe no tronco da porta. E aí a gente vai tratar o tumor. Abrimos a veia porta, num plano que ainda tinha tumor, a gente foi retirando o tumor de dentro da veia porta. Fizemos uma lavagem da veia porta, que a gente chama de um flush, para tirar qualquer tipo de tumor que pudesse ter sobrado. E fizemos a síntese primária, uma reconstrução tipo 1 de veia porta, tá? A reconstrução tipo 1 é assim, tem um buraco, fecha. Tá? Tipo 2 é põe enxerto. Tá? Parece algo muito, muito científico assim, mas não é. Tipo, tem um buraco, fecha o buraco da melhor forma possível, foi o que a gente fez. Por laparoscopia, putz, com a robótica hoje isso é muito mais fácil de fazer. E resumindo para vocês, tá? Deixa eu só mostrar, tirar a peça. Aqui a peça, aqui já colocando o tecido hemostático no fígado que chegou, a peça, olha o tamanho da peça. Cesárea, né? Faz uma Phanein-Steel, tira a peça. É a cisão de cesárea mesmo, tá? De Phanein-Steel. Deixa eu ver se tem alguma imagem final da peça aqui, ou se eu esqueci de colocar. Tá. Acho que não. Esse daqui é o pós-operatório depois. Esse doente ficou 11 dias internado. Eu falei para ele que ele tinha chance de 70% de morrer. Ele ficou 11 dias internado, foi para casa tomando
Não vou mentir. 2 remédios, protetor gástrico e 1 comprimido de aldactone por dia. Depois de 1 mês, ele não tomava mais nada. Quer dizer, acertamos a medida. Então, assim, não é uma questão de assim, tudo bem. Se você colocar no ambiente cirúrgico e fazer essa cirurgia, essa é uma cirurgia complexa, essa é uma cirurgia bem complexa. Muito mais complexo foi assumir a responsabilidade de que aquele fígado talvez tivesse capacidade de regeneração. Essa foi a decisão difícil. A estratégia foi difícil, muito mais difícil até do que a cirurgia. E bancar essa conduta foi difícil. Esse paciente faleceu 1 ano depois, não tinha tumor. Tá? Ele faleceu por causas clínicas, decorrentes da cirrose, mas não morreu com recidiva, tá? Sorte, muita sorte. É anedótico mesmo, assim, não vou falar que isso é o nosso dia a dia, de forma alguma, tá? Você fala assim, o cirurgião apresenta caso selecionado. Esse é aquele muito selecionado, muito fora da curva, tá? Por fim, onde estamos? Daquele negócio, quem sabe tira, quem não sabe enrola, chegamos a ressecção e transplante de fígado. Se mantém em casos específicos. Tratamento sistêmico. Aí esses caras inventaram um monte de drogas com um monte de nomes engraçados. Eu nunca vou entender por que eles fazem isso. Mas, quimioembolização com moléculas Debian-Lubin beads, embolização, radiofrequência, radioembolização, radioterapia estereotáxica. Cada vez mais a gente trabalhando com radiômica para fazer diagnósticos mais precisos e mais precoces. Agora a gente estuda a parte molecular do HCC para fazer o tratamento mais direcionado. E, para o E, a gente tem aqui o Manuel para falar. Porque, de fato, hoje, o cirurgião é uma peça desse tamanho, de um time enorme. Temos aqui os nossos radiologistas que fazem essas loucuras aqui do meio. Temos aqui o Manuel que faz o outro. Então, assim, eu fui transformado de um cara que era o cara que salvava o paciente para uma das etapas do tratamento. E isso foi ótimo. Eu aprendi na minha vida assim, o cirurgião tem grandes problemas, sabe por quê? Porque quando o teu doente tem uma complicação, a complicação foi minha, não foi minha. Foi minha, foi de quem me ajudou, foi do anestesista, foi do hospital, foi da família dele, foi do enfermeiro, foi do técnico de enfermagem. Então, assim, essa mentalidade, junto do tratamento do HCC, de que nós somos um time, é muito mais importante do que eu chegar aqui, bater no meu peito e falar, eu resolvo o problema, tá? E por isso que a gente está aqui com diversas especialidades, e por isso que carcinoma hepatocelular, pâncreas, todos os tumores. Sabe quem toma a decisão? Nós. Um tumor board toma uma decisão. Não é um médico que toma uma decisão. Se você pensar em tumor coloretal avançado, você pegar um cara, cirurgião, ou um oncologista, ou o que quer que seja, especialista, o cara é um mestre naquilo, o cara é muito bom naquilo, ele toma a decisão. Eu falo, eu não tenho dúvida, é para fazer isso com esse doente. Se você colocar num tumor board, em 30% dos casos você tem uma modificação significativa da conduta. É para isso que a gente está aqui agora, para ser um time e para tomar as decisões. E hoje eu não sou o cara que tem a maior capacidade para falar para vocês o que tem que ser discutido. O que tem que ser discutido hoje sobre o tratamento do carcinoma hepatocelular é o que o Manuel vai falar agora. É mais ou menos essa frase. Obrigado, gente. Fantástico. Obrigado. Bom, eu me chamo Manuel Carlos, sou oncologista aqui do hospital. Obrigado, viu, todo mundo que está aqui. Surjano, obrigado pelo seu depoimento, até mais que uma palestra, né? Achei bonito isso. E eu queria começar com uma imagem que você colocou, né, do Prometeu que roubou o fogo. Prometeu e Epimeteu eram irmãos, subdeuses. Criaram os humanos e queriam diferenciá-los dos bichos de alguma forma. Deram-lhe a astúcia. Prometeu roubou a astúcia. Por isso que ele foi preso. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Ficando astutos com esse assunto. São meus conflitos de interesse HCC. Como você falou, o HCC hoje é um tumor multidisciplinar, né? A gente correu a história da oncologia do século XX, mais ou menos na tua descrição, né? A gente começa a entender que a gente precisa cavucar cada vez mais, tirar cada vez mais, cortar cada vez mais, quando de repente
putz, não era só isso. A gente entender o que mais a gente tem que fazer, né? E hoje, até 2008, talvez a gente não fosse nada, né? Tudo que a gente fazia não dava certo. A biologia molecular do hepatocarcinoma é muito complicada. A gente até hoje não entende isso direito. Em 2008 veio o Sharp Trial, você fez parte, e muda um passo. A gente dando um remédio que inibiu um monte de etapa dentro da célula, era melhor que não fazer nada. Sharp Trial, foi isso. Hazard Ratio 0,69 para sobrevida global. E de 2009 a 2020 era isso que a gente fazia, mas cortar, mandar coisa para dentro da veia com radioterapia, cortar de novo, hablar e assim por diante. Em 2020, depois da gente entender como funciona mais ou menos o sistema imune humano, a gente publica em 2020 um estudo que mostrava que um anti-VEGF mais um anti-PD-1 melhorava a sobrevida versus o sorafenib. Tá? E hoje, em 2023, a gente teve aprovação no Brasil desse estudo, né? Eu vou ser um pouquinho mais rápido para a gente poder ver tudo, que é o seguinte: pacientes em primeira linha, tá? Que nesse caso recebiam apenas duplo bloqueio imunológico. Eles recebiam o anti-CTLA-4, que é o tremelimumab, e o anti-CDL1, que é o durvalumab, tá? E versus, olha só, sorafenib, ainda é o padrão de comparação, ainda é aquele que a gente comparava. Se a gente não vai ter a comparação com o atezo e beva, que é o que a gente tinha em 2020, porque esse estudo tinha sido aberto antes. Então a gente compara com o pilar de 2008, né? E vemos ver o que a gente conseguia aqui, tá? A gente tinha tremelimumab uma dose, isso aqui é um anti-CTLA-4, gente, eu não vou me aprofundar muito, mas o CTLA-4 é o freio mais importante do sistema imunológico que a gente tem, né? A gente aprendeu isso em melanoma, a gente faz em melanoma 4 bloqueios desse aqui, e depois segue com o anti-PDL1, que é o que a gente está acostumado. Aqui a gente faz uma só, e depois segue com durvalumab. E comparamos com sorafenib e durvalumab monodroga, que a gente já tinha o dado que era não inferior ao sorafenib. Tá? Ou seja, a gente aumentou um pouquinho a nossa resposta imunológica a esse tumor tão diverso, tão difícil, tão complicado, né? Eu acho uma astúcia fantástica. O Pringle, o M-Pringle que vocês fazem, crescer o fígado e depois tirar aquilo lá, eu acho aquilo maravilhoso, aquilo é fantástico. Já tentei escolher 500 pacientes para fazer aquilo, não tenho um até hoje. Bom, os nossos pacientes, eles eram, de uma forma geral, bastante bem divididos entre os grupos, tá? Eram doenças que tinham uma carga, desde pequena, bastante grande, bem dividido, tá? Lógico que carga pequena era a menor parte dos pacientes. O tratamento foi um tratamento bem tolerado, tá? E a gente teve algumas pouquíssimas mudanças em termos de qualidade de vida e na nossa escala de alteração da sua própria piora da qualidade de vida, né? A gente sabe que depois que o paciente deixa de ser elegível ao tratamento cirúrgico, deixa de ser elegível ao tratamento da medicina intervencionista, quando a gente entra para tratar, o paciente já está muito ruim. Ele é um paciente que morre muito rápido, né? Então esse acaba sendo para a gente um surrogate de tratamento, ou seja, o tempo para deteriorização da qualidade de vida, tá? E quando a gente abordou esse tipo de desfecho nesse estudo em geral, a gente via que para todos e quanto é tipo de sintoma, talvez exceto aqui a jaundice, que é a icterícia, a gente tinha um apontamento de que tratar era melhor do que não fazer nada. Veja, o nosso comparador aqui ele é muito fraco, né? Era só não fazer nada. E a gente via que nesses dados a inibição da resposta imunológica melhorava tempo de deteriorização, melhorava a sobrevida, melhorava a qualidade de vida, melhorava vários desfechos que esses pacientes costumam apresentar. Sem sombra de dúvida, o risco-benefício em relação à associação de durva com tremelimumab foi maior em favor do grupo intervenção. E foi isso que foi utilizado pelo FDA e também aqui pela nossa Anvisa para aprovar esse tipo de tratamento e está disponível para os nossos pacientes hoje, né? Então, os nossos pacientes podem sim ser
submetidos a esse tipo de tratamento já aqui no hospital. Se eu não me engano, a gente tem um paciente já que está em tratamento, né? Benefícios. A gente tinha com a Tezibeva um problema muito grave, que era o paciente sangrar, né? A gente tinha as varizes de esôfago, e aí esse paciente sangrava. Eu tenho 2 pacientes que sangraram muito, né? Um deles, vocês conhecem, veio semana passada. Eu não consigo mais colocar ele aqui nesse estudo. Já está fazendo a primeira linha. E o que a gente tem hoje, eu não coloquei aqui o slide, mas o slide é que quando a gente tem todos os estudos para HCC mostrando aumento de ganho de sobrevida, aumento de PFS e tudo mais, a gente conseguiu de 2008 até hoje 3 estudos. Esse é um deles. O SHARP é o primeiro, versus não fazer nada, e os outros 2 comparando a sorafenib. Então a gente ainda está com uma astúcia muito pequenininha, naquele E 3 pontinhos seu, achei aquilo fantástico, porque ainda são 3 pontinhos, a gente entende aquilo muito pouco. O tipo de resposta imunológica, o tipo de linfócito que impõe, o tipo de crescimento do HCC ali dentro é muito ainda pouco entendido. Tanto é que a maioria dos estudos ou não atingiu sobrevida ou não teve nenhum tipo de resultado, mesmo comparando com o sorafenib, que é uma resposta muito pouca. Se eu for colocar em ordem, sorafenib, atezibeva, treme e durva, lenvatinib, primeira linha. Segunda linha, eu tenho regorafenib, sunitinib não tenho cabozantinib, e eu tenho para quem tem alfa-feto maior de 400, que é um anti-VEGF também. Só. A gente está 4.000 anos sabendo dessa doença e a gente tem esses 4 tratamentos que são importantes em primeira linha, tá? Então a gente ainda está investigando, está corroendo. Eu acho que o cirurgião colocou ele um papel muito pequenininho. Eu acho que o papel dele é um pouco maior. Tanto é que hoje a gente se põe juntos para tirar menta, para fazer radiointervenção, mesmo os pacientes em tratamento, e eu acho que isso tem prolongado, pelo menos o PFS, o tempo livre de químio, tempo livre de tratamento desses pacientes, e principalmente tempo livre de determinação clínica, que é muito relevante. Gástrico. A gente costuma ver que os tumores do trato gastrointestinal, tirando o canal anal, os outros todos são muito ruins, e a gente tem pouquíssimas armas contra o tratamento. Tumor de pâncreas, todo mundo sabe, é horrível, né? Mas o gástrico está quase lá. Se o pâncreas, até 2007, tinha uma sobrevida global de 9 a 10 meses, com FOLFIRINOX em primeira linha, o gástrico, juntando a primeira e a segunda, dava 13 meses na população ocidental, tá? Com tudo que a gente tinha, FLOT e os caramba 4. Entendendo um pouquinho melhor da doença, a gente entendeu que 10% desses pacientes expressam HER2, aquele da mama, né? E a gente tem hoje um tipo de tratamento diferente. O ADC, a gente chama, é como se fosse um cavalo de Troia, né? A gente coloca dentro do anticorpo quimioterapia. E essa quimioterapia, com uma alta dosagem, digamos, por célula, em campo quadrado, digamos assim, a gente consegue levar para esse tratamento uma quantidade maior de payload de químio, com menos efeito colateral. E isso mostrou-se para mama, mostrou-se para outros tipos de doença uma ótima estratégia. Se 10% desses pacientes expressam HER2, por que não tratá-los, né? Até então, a gente tinha que esses pacientes de tumor gástrico, fazendo primeira e segunda linha, metastáticos, viviam entre 13 e 14 meses na sua mediana. Os pacientes que tinham HER2 e eram expostos ao bloqueio pelo anticorpo, viviam em média 11 a 12 meses na primeira linha, viviam um pouquinho mais. Bom, será que se a gente colocar esse cavalo de Troia para esses pacientes, a gente tem algum tipo de resposta, né? E esse é o estudo Destiny Gastric One, que mostrou que pacientes com câncer gástrico HER2 positivo ou da junção gastroesofágica expostos a esse cavalo de Troia, como é que eles saíam? Recebiam, então, o trastuzumab deruxtecan, que é o nosso cavalo de Troia. Trastuzumab é o mesmo do câncer de mama, tá? Que é o mesmo anticorpo. E o deruxtecan, na verdade, são os ligantes, que são, na verdade, o metabólito ativo do irinotecano, tá? São grudados ali no trastuzumab.
e são soltos dentro da célula, quando a célula engloba todo aquele complexo e destrói os ligantes, aquilo sobra o SN38, que vai fazer a mágica. Versus irinotecano ou Taxol, tá? Que eram escolhas do médico. O endpoint primário, taxa de resposta, tá? Secundário, sobrevida global. Eles estavam meio tímidos, né? Será que tem resposta? Era a pergunta do estudo. E aqui a gente via os dados, os grupos bastante parecidos, tá? Da junção gástrico-esofágica, mais ou menos 10% nos dois, e mais ou menos 80% a 90% tumores gástricos mesmo. E olha só que interessante. Aqui a gente tinha o mesmo critério da doença de mama, tá? Imunohistoquímica 3 cruzes ou 2 cruzes com FISH positivo. Pacientes já tinham sido expostos, a maioria das quimioterapias, inclusive inibidores de checkpoint imune e também a trastuzumab, tá? E a gente via que a taxa de resposta desses pacientes foi muito maior do que o grupo com quimioterapia. Ou seja, numa doença extremamente grave, que a gente pouco entende ainda os seus mecanismos, utilizar uma estratégia de, de colocar mais químio com menos dosagem aumentava a taxa de resposta em mais de 3 vezes dessa doença. Isso em pacientes politratados, tá? Aqui a gente vê a curva. Embaixo, o grupo tratado com químio, em cima, o grupo tratado com intervenção, aqui para a sobrevida global, e aqui para a PFS a gente vê uma abertura precoce e sustentada desses dois grupos, o que mostra para a gente que essa droga é muito ativa também nessa doença de bastante gravidade. Veja, o hazard ratio aqui é 0,59, né? Isso a gente não costuma ver tão frequentemente com o trabalho de oncologia. As custas de quê? Obviamente é um pouco mais tóxico, tá? Nada que a gente não consiga tratar. Náusea maior, um pouquinho de fadiga, apetite, anemia, a gente consegue tratar isso aqui de uma maneira muito mais adequada. Quais os tipos de eventos que a gente tem que se preocupar? Pneumonite, tá? Doença intersticial do pulmão, que a gente tem que se preocupar mesmo quando a gente usa o trastuzumab deruxtecan, mas pouco a mais que a gente tem que descontinuar a medicação, seja bem tolerado, a gente pode fazer isso aqui. Como conclusão, virou padrão de tratamento para aqueles pacientes em segunda linha pós-exposição à quimioterapia em primeira linha HER2 positivo. E a gente tem esse estudo aqui em andamento, né? Não sei nem se eu podia falar, viu, mas eu trouxe, que é uma Matterhorn. Ou seja, se essa estratégia de bloqueio imunológico, mas fazer o ADC melhorou tanto em pacientes politratados com uma sobrevida tão curta, será que se eu trazer isso para um cenário perioperatório, será que isso não é melhor? Até então a gente tinha que fazer quimioterapia 4 ciclos, operar e fazer mais 4, os tumores gástricos ou da junção gastroesofágica melhoravam a sobrevida e melhoravam PFS. O estudo FLOT4, que mostrou isso pra gente, e a gente tinha também que pacientes que expressam mais de 5% de CPS, quando a gente põe imunoterapia, nivolumab, para perioperatório, a gente tinha uma melhora desses tratamentos, inclusive na adjuvância ou na primeira linha. O Matterhorn traz para a gente a estratégia do anti-PD1, PDL1, mais o FOT na adjuvância, tá? No perioperatório. Que até então a gente ainda só tinha alguns dados para adjuvância em pembra. Ou seja, os pacientes eram submetidos a durva com FLOT ou placebo com FLOT, eram operados e depois faziam mais 2 ciclos, depois manutenção com durvalumab ou placebo. E o endpoint primário foi quantidade de doença patológica completa, tá? Vista por outros médicos e sobrevida global, além de event-free survival. Os grupos eram bastante parecidos e a gente vê uma taxa de resposta patológica completa muito maior, cerca de 3 a 4 vezes maior do que a gente vê só nos pacientes com FLOT. E com FLOT, quando esse estudo saiu, a gente ficou abobado de ver o quanto que esses pacientes respondiam, o quanto é difícil fazer o FLOT nessa população. Quando a gente junta a imunoterapia, a gente consegue triplicar esses dados e tudo isso com significância estatística, tá? E isso é algo que deixou a gente bastante feliz. A gente espera que esses dados sejam mostrados aí em 2024 e que a gente tenha essa incorporação rapidamente. Então, a gente não vai fazer só mais FLOX com nivolumab, mas a gente vai poder fazer o FLOT com o durva no cenário perioperatório, e que mostra para a gente
num surrogate de sobrevida, que é o PCR, para esses pacientes, uma resposta 3 a 4 vezes maior. Os pacientes não tiveram piora da qualidade de vida para ir para a cirurgia, tá? No FLOT é o que piorou bastante, mas a adicional Durva não piorou tanto assim. E a gente sabe e estamos ansiosos para chegar desse novo estudo. A gente vê que não tem tanta diferença também em termos de efeito colateral, tá? Nem de descontinuação. FLOT já é muito difícil, acho que a adicional Durva não vai acontecer mais nada. Então, esse trial ainda está em andamento, tá? A gente espera que tenhamos aí os primeiros dados publicados já no ano que vem, que é a novidade que a gente vai ter para a nossa prática, talvez em 2025. Era isso. Obrigado, Surjan, pela sua descrição, eu achei muito legal. E estou disponível a alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. Muito legal, né? Alguém tem alguma pergunta? Ah, tem. Rosana. Quer me ler lá? Também com mão levantada? Não, acho que não. Vi uma. Não, Rosana está com mão. Alguém tem alguma pergunta aqui? Algumas considerações? Quer finalizar? É isso. Se fala. Puxa, depois de duas aulas tão completas, né? Difícil de comentar, mas a gente vê crescendo também não só técnica cirúrgica, estudo de droga, mas também a gente começa a achar alguns cenários melhores para aplicações de técnicas, né? Você vê, 20 anos atrás começou a radioembolização, a gente acreditava que fazer bilobar e infundir radioterapia no lobo direito, depois lobo esquerdo, a gente viu que isso não adiantava nada e fomos descobrindo como usar cada técnica, né? Então, assim, é muito interessante poder trabalhar em grupo, saber aplicar de maneira adequada e selecionar bem o paciente. E por isso que é tão importante participar do board de maneira multidisciplinar. Destacar o papel do board mesmo e em agregar isso para os pacientes nossos. É fantástico. A gente sabe que essa é uma doença dificílima, né? Eu acho que o cirurgião, vocês da radiointervenção, a gente da oncologia, os hepatologistas, para ver as complicações clínicas, né, que a gente tem, é muito complicado. E como o senhor já falou, né? Duas cabeças literalmente pensam melhor do que uma. E quanto? 30% a mais. Isso é muito bom. Esse dado é fantástico. Acho que era isso. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Obrigado, AstraZeneca, por ter patrocinado essa discussão para nós e aguardamos ansiosamente, viu, a chegada das novas novidades. Tchau, gente. Bom dia.